conteúdo. E quem vai falar conosco nesse momento é na palestra Como o Microcrédito Pode Potencializar o Seu Negócio, é a Letícia Veiga Pinto. Essa atração é um oferecimento do nosso patrocinador, o Santander. A Letícia, ela é superintendente do Prospera Santander, maior programa privado de microcrédito produtivo do Brasil. Ela é formada em engenharia na Escola Politécnica da USP, com pós-graduação em banking na Fundação Dom Cabral e 20 anos de experiência no mercado financeiro, liderando times na área de cartões, conta corrente, crédito e segmento pessoa física. Seja muito bem-vinda, Letícia, muito obrigada. Obrigada, Isabela. Obrigada, gente. Boa tarde, vocês me escutam bem? Bom, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui no Fórum da Rede de Mulheres Empreendedoras e falar um pouquinho para vocês de um programa que eu tenho super orgulho de liderar lá no Santander, que é o Prospera Santander Microfinanças, tá? Então, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês o que é o Prospera, tá? Então, começando aqui, acho que, enfim, esse aqui é um pouco chovendo molhado aí para vocês, né? Mas só para dar um contexto, que no Brasil hoje a gente tem aí mais de 40 milhões, né, de empreendedores, quase 20% da população aí do país, né? Esse número vem crescendo bastante, né, com todo o contexto de pandemia. Incrivelmente, a gente ainda tem 20% da nossa população que é desbancarizada, né, que ou não tem conta em banco, ou, enfim, se tem, não usa a conta no banco, né. A gente ainda tem um desafio enorme de educação, né, principalmente de educação e educação básica quanto educação financeira. Então, 50%, né, da população não cumpriu aí, né, o ensino médio. E a gente tem 35% de concentração de empreendedores no norte e nordeste do Brasil, que é principalmente nos locais onde a gente está com o programa do Prospera. E esse público, né, eles têm pouco acesso a crédito, né? A gente fez no ano passado, né, a gente fez recente aí com o Instituto CDE, que é um instituto de pesquisa, a gente fez uma pesquisa aqui com o nosso público e a gente vê que eles muitas vezes têm que recorrer a crédito com agiotas ou com algum membro da família, porque de fato eles não conseguem crédito né, quando a gente fala aí do sistema financeiro tradicional, né? Então aí é nesse contexto que vem o Prospera, né? Ele vem com a missão aí de conseguir trazer crédito e orientação financeira para empreendedores formais e informais aí de baixa renda, né, com o objetivo de que, através do crédito e da orientação financeira, eles possam desenvolver, ampliar, né, e prosperar os seus negócios. E, com isso, a gente vê que a gente acaba impulsionando também o desenvolvimento das comunidades locais, aumentando a geração de renda e empregos na região. Então, à medida que a gente dá o crédito certo, né, para esses pequenos empreendedores locais, eles conseguem prosperar, aumentar, né, a sua fonte de renda, eles conseguem muitas vezes empregar, né, outras pessoas, e isso vai contribuindo com o desenvolvimento local aí de toda a comunidade. E aí, qual que é a principal diferença aqui do nosso crédito para o crédito normal, aí, quando a gente fala de bancos, né? Que geralmente, quando, né, um banco vai conceder crédito, ele vai fazer um algoritmo lá com variáveis, enfim, estatística, modelos, score de crédito, né, para ver se o cliente pode ou não ter acesso àquela linha. Ele geralmente pede algum tipo de comprovação de renda, né, algum tipo de garantia para dar esse crédito, e geralmente é o cliente que vai buscar, né, o banco. No microcrédito, a gente tem um modelo bem diferente, né? Então, assim, a gente tem em torno de 1.700 pessoas, a gente tem o nosso time comercial pelo Brasil, mais concentrado no Norte e Nordeste, e os nossos agentes de crédito, eles têm uma presença física, né? Eles vão até o negócio dos clientes,
Tá? Então, eles visitam, né, de forma presencial o negócio de cada cliente, fazem um levantamento socioeconômico, que eu já vou explicar na sequência, através desse, né, de entender melhor o fluxo de caixa do cliente, né, qual que é o faturamento, quais são os gastos pessoais, profissionais, né, do negócio dele, é que a gente consegue dar o crédito certo, com uma parcela que caiba, né, no orçamento dele, e a gente não pede nenhum tipo de garantia, né? Ele pode até ser um cliente negativado, e a única coisa é que esse crédito é concedido em forma de grupo solidário, né? A gente dá o crédito, né, a gente junta aí de 2 a 4 microempreendedores, eles formam um grupo, cada um, né, tem o seu crédito, né, de acordo com o seu negócio, mas eles formam um grupo solidário para a gente ter aí o aval solidário no pagamento desse crédito, né, um compromisso maior do cliente no pagamento desse crédito. Tá? E aí a gente tem um modelo de que a gente vai, né, de que o banco vai até o cliente, não o contrário. Então, como é que é um pouco aí da nossa jornada, né? Então, a gente tem os nossos agentes de crédito que vão presencialmente no negócio dos clientes, como eu comentei, né? Eles fazem toda uma avaliação do fluxo de caixa, eles entendem quanto que o cliente fatura, quanto que ele gasta com a compra de matéria-prima, se água, luz, gás, se ele tem algum funcionário, enfim. A gente avalia se o cliente tem outras dívidas, porque a gente tem uma preocupação aqui de não ter um superendividamento do empreendedor, né? Então, de conceder o crédito na medida certa. E o crédito para investimento no negócio dele, né? É um crédito para capital de giro ou para financiamento de máquinas e equipamentos. É um crédito que a gente dá para a pessoa física, né? Porque a maior parte dos empreendedores são informais, mas é um crédito para ele investir no negócio dele e conseguir prosperar, né? E a gente faz toda uma orientação financeira para esse cliente também, né? A gente, enfim, ajuda ele ali a entender o fluxo de caixa, né? Quanto que ele lucra, quanto que ele paga, né, de matéria-prima e tudo mais. E a gente tem todo um processo digital, né? Então, a gente vai lá e ele já faz a captura dos dados cadastrais, documento do cliente, faz esse levantamento socioeconômico que eu comentei, enfim, e já coleta as assinaturas do cliente de forma digital. Então, é um processo bem simples, apesar de ser personalizado, ele é simples, ele é ágil, então ele já coleta ali tudo no local, né? Já eles têm um tablet, né? E depois isso vai para aprovação, que geralmente é no mesmo dia, e aí o crédito é desembolsado aí na conta corrente do cliente. Então, assim, é um processo bem bacana, né? Então, bem personalizado, com orientação financeira de forma presencial, né, no negócio do cliente, mas também é super digital, rápido, e não tem toda uma burocracia para a concessão do crédito. E a gente, enfim, como eu comentei, né, o crédito principalmente para capital de giro ou financiamento de máquinas e equipamentos, né? A gente dá crédito de 500 até 60 mil reais. Né, para empreendedores que faturam aí, né, até 360 mil no ano, e a gente dá o crédito, como eu comentei, principalmente né, através de um grupo solidário, mas também podem ser duplas ou pode ser um crédito individual com avalista. Mas a gente, como eu comentei, né, a gente tem um desafio ainda de bancarização no Brasil, então a gente não oferece só o crédito, né, a gente também oferece a abertura de uma conta corrente digital para esse cliente, né, se ele tiver interesse. A gente oferece um cartão, que no começo é um cartão, né, de débito para ele movimentar a conta. Se ele quiser maquininha de cartão, a gente também oferece. Poupança, se ele quiser, enfim, fazer uma poupancinha ali de 20, 30 reais por mês para ir guardando um dinheiro. E a gente oferece, como eu comentei, principalmente o tema de orientação financeira. E a gente tem uma plataforma que chama Parceiros em Ação, né, que é uma parceria que a gente tem com a Aliança Empreendedora, que a gente oferece aí mais de 200 conteúdos de forma gratuita, online, para os empreendedores.
E são cursos tanto de gestão financeira, né, de como que ele pode gerir melhor o negócio dele, né, em termos de estoques, como aumentar as vendas, quanto também cursos de orientação financeira, tudo isso para apoiar, de fato, o empreendedor a conseguir alavancar, né, o negócio dele. Até desde que a gente, enfim, começou aqui com esse programa, a gente já teve aí até 17 mil pessoas certificadas. Então, acho que não está passando aqui. Tá bom. Bom, e aí o Prospera completa esse ano aí 20 anos de história, né? Então, há 20 anos a gente vem investindo aí nesse programa, mas a gente, de fato, começou a acelerar mais nos últimos 5. E até agora a gente já desembolsou mais de 15 bilhões de reais né, de crédito para esses empreendedores. A gente já apoiou aí mais, né, quase aí 2 milhões de empreendedores. A gente atende mais de 1.700 municípios aí pelo Brasil. Na maior parte são mulheres, né? As mulheres têm essa veia empreendedora, né? Elas querem ter, enfim, independência financeira. Então, é muito bacana de ver, enfim, que a maior parte das pessoas que a gente apoia são mulheres, e a gente tem uma satisfação dos nossos clientes também muito alta, né? O nosso NPS, que é a nossa medida de satisfação, é 90 pontos, né? Então, realmente a gente vê que todo esse apoio, né, o crédito com orientação financeira, essa oferta completa que a gente leva, né, o banco aos clientes, de fato, traz uma satisfação muito boa para esse nosso público. Pode passar para mim, por favor. Agora foi. Agora foi. Eu achei que não estava mais funcionando. E só dando um exemplo aqui, né, para vocês, tem a dona Valdirene aqui, né, que é uma empreendedora, que ela fazia bolo, né, fazia bolos e doce na cozinha, na cozinha da casa dela. Ela tinha um espírito empreendedor, enfim, queria ter aí a sua própria loja, enfim, né, de vender bolos. Só que dificilmente, né, através, né, do sistema financeiro tradicional, ela iria conseguir crédito, porque ela não tinha comprovação de renda, muitas vezes ela tinha, né, o nome negativado, e ela é como uma das 40 milhões, né, de empreendedoras no Brasil. E, através do Prospera, né, eu trouxe aqui o nosso agente de crédito, a gente conseguiu dar crédito para ela, e ela conseguiu, de fato, prosperar e abrir o seu próprio negócio, né? Então, a gente tem aí, como eu falei para vocês, quase 1.700 agentes de crédito pelo Brasil, que atuam aí né, cada agente atua aí numa carteira de 600 a 1.000 clientes, num raio de cobertura aí de 150 quilômetros. Então, os nossos agentes estão de moto aí, muitas vezes pelo interior aí do Brasil. Enfim, eles também, a gente mede a satisfação, né, dos nossos colaboradores, e a gente tem um nível de satisfação também de 95. Então, a gente tem colaboradores satisfeitos, né, muito gratos, com o propósito de poder aí, né, ajudar as pessoas, de fato, a prosperarem, né? Então, esse aqui é um pouquinho da história aí do... Ixi, tem horas que eu não consigo. Não consigo passar. Então, esse é um pouquinho aí do nosso programa, né, do Prospera. Aqui no final eu deixo para vocês aí o QR Code, né, do nosso website, que qualquer empreendedor que tenha interesse em ter acesso a esse crédito pode se inscrever, né? Vocês têm que colocar dados básicos aí de cadastro, e-mail, telefone. E aí, se tiver em uma localidade que a gente atende, a gente consegue agendar uma visita de um dos nossos agentes de crédito no local aí do negócio do cliente, tá? Então, esse é um pouquinho aqui que eu queria compartilhar com vocês sobre o Prospera.
E, enfim, queria abrir aí agora para dúvidas, perguntas. Não, a gente atende pessoa física, MEI, é que o crédito é na pessoa física, mas se for um negócio formalizado, a gente atende também. Oi? Do país? No sul do país, a nossa atuação é um pouco mais restrita. A gente está ali em Cascavel e nas redondezas ali no Paraná, mas acho que não chega a Santa Catarina, não. Isso aí só é quando solicita? E só nos interiores ou também na capital, como São Paulo? Não, na capital de São Paulo a gente também está presente. Na verdade, assim, aonde a gente tem aí, como eu falei, 1.700 municípios atendidos, né? Então, os municípios que têm um atendimento do Prospera, né, dos nossos agentes de crédito, a gente consegue fazer aí o atendimento ao cliente, tá? Capital, interior, tanto faz. A gente faz alguns trabalhos de prospecção, né? Mas, enfim, são mais mídias regionais e tudo mais, mas quem tiver interesse pode entrar ali no nosso site, se cadastrar aqui e a gente agenda uma visita. Tá. Oi, tudo bem? Tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu venho de 2 financiamentos por startup, finalizei, porque foi um pouco antes da pandemia, foi o que me salvou e me deu o up. Só que agora a busca é por mais, porque, querendo ou não, empreendedora não sobrevive, não vai ficar rica num trabalho ser, no meu caso, eu sou personal chefe, então eu tenho que atuar, vender, cozinhar, montar cardápio, falar com o cliente. A ideia hoje seria muito mais para o investimento. Esse histórico, bem bacana, porque eu terminei e finalizei antes da época, todos esses detalhes, vocês avaliam também, porque hoje o que eu fiz para adaptação? Eu antes atuava 100% na casa do cliente. Pandemia, você tem que se modificar. E eu me adaptei. Eu aluguei uma casa e de lá eu montei o meu pequeno ateliê. Uhum. Então, o foco seria voltar para esse ateliê ou ir para um lugar um pouco maior, agregar talvez 1 ou 2 pessoas, para que eu também possa ter esse processo de outros canais. Site, fidelização. E talvez até ter pelo menos 3 produtos, mesmo sendo personal chef. Criado pela marca e desenvolver isso. É viável? É possível? Sim, aonde que é? Onde que você Eu fico em Perdizes, é bem pertinho. A casa é em Perdizes. Mas eu atuo em toda São Paulo e até alguns municípios adjacentes. Não, eu acredito que seja, sim. Eu acredito que a gente consiga atender, sim. Eu tenho outros bancos digitais, Bradesco, mas eu adorei a proposta. Eu achei Não, tá bom. Imagina. Olá, boa tarde. Meu nome é Luciane. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você falou que vocês visitam a instalação, né? No meu caso, eu sou terapeuta e faço atendimentos, na maioria das vezes, online ou eventos em grupo para mulheres. Né? Então, eu não tenho um local físico. E aí eu queria saber se estaria dentro do escopo. Né? E a outra questão eu estou olhando aqui as atividades, não achei nenhuma atividade que se encaixe, né, dentro das atividades que eu faço. Está voltado para a área educacional, mas não... Mas é um processo educacional terapêutico, né? E aí eu queria saber mais ou menos como que eu poderia me encaixar aqui. Não, eu acho que assim, eu acho que você é uma empreendedora, né? Acho que você se encaixa assim. O que eu falo que a gente, enfim, visita o negócio dos clientes é para ajudar eles, né? Enfim, a entender um pouco o fluxo de caixa, faturamento, despesas, enfim. No seu caso, eu entendo que não tem nada físico, enfim, então talvez seria, né, no local onde você faz esses atendimentos online, mas é mais para a gente ter, enfim, para a gente fazer uma entrevista, entender um pouco aí do seu negócio, para garantir que a gente vai conseguir dar, né, o
o crédito no valor certo, com uma parcela que o cliente consiga pagar. Então, é nesse sentido que a gente, né, que a gente vai presencialmente. E você fica onde? Aí eu já não sei se a gente tem atendimento lá nessa região, tá? Mas, enfim, se você quiser se inscrever aqui no site, quando a gente não tem um atendimento, a gente retorna, enfim, falando que nesse momento a gente ainda não tem, mas a gente está em expansão. Então, em breve, a gente também deve ampliar aí a nossa região de atuação. Hoje, o nosso programa são para empreendedores que já começaram, né, um negócio. Infelizmente, a gente ainda não tem essa linha para quem quer iniciar. A gente está trabalhando nessa frente, mas a gente ainda não tem disponível esse crédito inicial, tá? Porque toda a nossa metodologia, como é uma concessão meio que personalizada para cada cliente, a nossa metodologia é baseada nessa análise que a gente faz do negócio do cliente. Aí, se ele ainda não tem essa análise, fica mais prejudicada, mas a gente está trabalhando nessa frente. Em breve, acho que a gente vai ter, sim. Então, na verdade, para eu saber se eu consigo, tem que ter um agente que atenda até lá. Que vá até lá. Isso. E aí tem que preencher, e aí vai ter, então, essa negativa, essa positiva, para que ele vá. Isso, você preenche seus dados ali no site, e aí um agente de crédito vai entrar em contato para marcar uma visita, desde que você esteja numa região que a gente já tem atendimento. Obrigada. Deles, e aí, às vezes, também as franquias, né, micro franquias, às vezes não tem entrar nenhuma, mas não tem a possibilidade financeira, né, então quer entrar. Sim, o banco o banco disponibiliza, enfim, outras linhas de crédito, né, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, mas aí já baseado mais num histórico de crédito, né, enfim, em alguma comprovação de renda ou extrato bancário, né, aí já mais no modelo tradicional, digamos assim, né. Tá. As condições, a gente trabalha aí numa taxa média aí de 3% a 3,5% ao mês. As parcelas vão de 4 até 24 meses. Tá? O nosso prazo médio costuma ser aí principalmente de capital de giro, né, de 6 a 7 meses, porque se você coloca o capital de giro num prazo muito longo, acaba que esse empreendedor precisa de um fôlego antes disso, né? Mas aí, quando a gente fala das linhas de financiamento de máquinas e equipamentos, aí a gente já tem um prazo maior, tá? Que daí já são valores mais altos e aí tem um prazo maior. Tá bom? Fala. Certo. Ele não te apresenta isso? Aí depende da região, né? Como eu comentei, se for uma região que o Prospera atua, aí sim, o gerente pode indicar você para esse programa. Sim, deveria. Se você é uma empreendedora, sim. Eu não sei, desculpa, qual que é o seu local? Aqui em São Paulo. Talvez na região. Qual é a região?
que talvez lá, eu não sei se a gente tem, o nosso núcleo Prospera está mais ali no Largo 13, Paraisópolis, a gente está na Zona Leste, talvez lá não tenha nenhum, mas a gente pode ver se tem um agente que possa atender lá, mas por isso provavelmente o gerente não deve ter comentado. Desculpa, você queria, não? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Fala. Tem no Espírito Santo. Tem no Espírito Santo. Vitória e região ali a gente atende. Tá bom? Tá bom, gente. Muito obrigada. Oi? Na região? Alto do Tietê, eu não sei de cabeça. Mas se você quiser, se cadastra ali no nosso site e aí a gente te dá um retorno. Tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Letícia.